Olá, pessoal. A gente está de volta para mais um estudo na Escola Dominical. Nesse período, a gente vem estudando os profetas menores. Essa é a proposta do mês de janeiro. Vamos entrar em fevereiro também, ainda estudando sobre os profetas menores. Já foi falado em aulas anteriores que, na verdade, esse nome profetas menores não é por conta da importância, mas sim pelo conteúdo dos livros dos profetas menores, por ter um conteúdo um pouco menor dos demais profetas, acabou levando o nome, o título de profetas menores. Não por conta da importância, mas sim por conta do volume de cada livro, cada relato que é feito. Então, a gente já estudou alguns profetas menores e hoje a gente vai estar estudando sobre o profeta Joel. O profeta Joel é, de fato, um profeta que é muito utilizado, suas palavras, seu estudo, sua profecia, pela igreja no Novo Testamento. A gente vai ver Pedro fazendo menção em Pentecostes sobre a passagem do livro de Joel, e a gente vai estar agora lendo sobre Joel. O que é importante falar sobre os profetas menores e os profetas como um todo? Como a gente já vem falando anteriormente, a Bíblia ela não está numa sequência cronológica. Na verdade, quando a gente olha para a história, quando a gente vai para o período que antecede o período interbíblico, ou seja, um período em que, na verdade, Ciro, o rei da Pérsia, vai permitir com que o povo de Israel volte para Jerusalém. É praticamente um momento histórico que se encerra no Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento, através do livro de Daniel, a gente vai ver o registro de Ciro também sendo usado por Deus para fazer com que Israel volte para Jerusalém, como Esdras e Neemias. A gente já conhece a história, quando eles retornam para construir o templo. Então, basicamente, o fim da história é narrado com esses eventos. E o que acontece na sequência? Quando a gente vai indo para o final do Antigo Testamento, não necessariamente ali, aqueles últimos livros, são os últimos registros cronológicos da história de Israel do Antigo Testamento. Na verdade, os profetas menores, eles estão inseridos, os profetas como um todo, não só os menores, mas Isaías, Jeremias, os outros profetas, eles estão inseridos ao longo de todo o período da monarquia de Israel, bem como também da sua dispersão, no exílio na Babilônia e depois na libertação da Babilônia, onde, através do rei Ciro, ele vai ser autorizado, Israel vai ser autorizado a voltar para Jerusalém, e a história a gente já conhece, já falou. Então, na verdade, os profetas em que a gente estuda e lê na Bíblia, eles estão no final do Antigo Testamento, porém, o seu conteúdo ele é um registro desse período de vários reis, de vários momentos da monarquia de Israel. Então, Segunda Crônicas, só um versículo para que a gente possa entender esse contexto antes de entrar no livro de Joel. Segunda Crônicas 36, o último versículo do livro, diz assim, versículo 23, repetindo, Segunda Crônicas, capítulo 36, versículo 23, diz assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba o Senhor, seu Deus, e seja com ele. Então, esse registro do final do livro de Segunda Crônicas é o momento em que Ciro está permitindo o retorno e também sendo um instrumento da parte de Deus para que Israel voltasse a Jerusalém. E agora a gente vai entrar no livro de Joel, entender o que esse livro tem e o que ele pode nos falar nos dias de hoje. No livro de Joel, a gente vai estar lendo o primeiro versículo do livro de Joel, só para que a gente possa fazer um registro aqui de quem é esse Joel. Na verdade, a história tem pouca informação em relação ao profeta Joel, mas no versículo 1 do capítulo 1 diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Então, na verdade, tem um registro aqui do pai de Joel. É possível que tenha sido no reinado de Joás, em que Joel tenha profetizado os seus registros. Isso foi por volta do ano 850 a.C. Então, quem recebeu a profecia de Joel jamais imaginou, a gente vai falar isso um pouquinho mais na frente, que poderia estar sendo registrado através da profecia dele eventos da nova aliança, o grande dia do Senhor. A gente vai ver isso mais na frente,
A gente já vê que o profeta Joel tem registros em suas profecias que faz menção à segunda vinda do Senhor, o grande dia do Senhor. A gente vai ver isso um pouco mais na frente. Mas o livro de Joel é muito interessante, porque ele está falando para o reino de Judá, e ele fala ele está convocando o povo. Olha que interessante ver se isso não faz sentido com o plano de salvação, e interessante o paralelo que pode ser feito entre a profecia do profeta Joel e o próprio plano salvífico de Deus através do Messias. Olha como é que o plano se repete, ou é um espelho, uma profecia é o espelho desse plano de salvação que viria em Jesus Cristo. Joel está convocando um povo ao arrependimento. Joel, no capítulo 1, a gente vai ler um pouquinho, ele fala da desolação, da destruição que aconteceu em Israel. E, na sequência, ele convoca, no capítulo 2, ele já começa a fazer menção do senhorio, da soberania do Deus de Israel. E ele convoca a Assembleia de Israel, Assembleia solene, para que, de fato, o povo voltasse ao arrependimento, para que no capítulo 3 ele anunciasse o grande dia do Senhor. Então, os 3 capítulos de Joel é um livro curto, mas ele fala do pecado, da desolação, da devastação. Ele vai usar a figura do gafanhoto, aquele que destrói a lavoura, aquele que não deixa mais nada. Ele vai fazer essa comparação, essa ilustração na situação de Israel. Capítulo 2, ele faz uma convocação. Ele convoca o povo a fazer 2 coisas: orar e jejuar. Ele fala orar e jejuar para quem? Para o Deus de Israel, que tem todo o poder em sua mão. E ele anuncia no capítulo 3 esse poder, esse grande dia do Senhor, que a gente vai estar lendo aqui na sequência. No capítulo 1, olha que interessante, eu vou ler alguns versículos para que a gente possa entender a consequência das decisões erradas dessa nação e o que ela está colhendo por conta dessas decisões erradas. Diz assim, versículo 6, porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, os seus dentes são dentes de leão, e tem os queixais de uma leoa. Fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra, os teus sarmentos se fizeram brancos. Vou pular para o versículo 10, o campo está assolado, e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vida se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinheiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. Joel está no capítulo 1, mostrando toda uma situação de falta de provisão, de sequidão, de total ausência de Deus, podemos falar assim, ausência de Deus, e talvez por conta de algumas decisões dessa nação. Façamos um paralelo em relação às nossas vidas. Toda vez que optamos por um distanciamento de Deus, não é uma questão de barganha, mas é uma questão que a gente pode chamar de tomadas de decisões erradas, que nos distanciam de Deus e nos colocam sujeitos às nossas escolhas e às consequências das nossas escolhas erradas, assim como foi com Israel. Uma desolação veio por conta do afastamento de Deus. Palavra que pode ser utilizada para a gente nos dias de hoje é que, independente do que estamos passando, jamais se afastar do Senhor. Uma coisa que eu aprendi na minha adolescência, eu quero compartilhar com vocês, independente do meu pecado, independente da vida que você possa estar levando, jamais, em circunstância nenhuma, não deixe com que aquela palavra que vem na sua mente, olha, você está distante de Deus, continue afastado, você não é digno de orar, de ler a Bíblia. Você primeiro precisa se reconciliar com Deus para depois voltar a orar e ler a Bíblia. Isso é uma palavra de engano, isso é uma palavra que, bem da verdade, só vai te afastar mais de Deus. Quando, independente do que você está vivendo, das suas circunstâncias, o que Deus está esperando é que você se debruce sobre a palavra dele. Coloque-se de joelho e possa no seu quarto interagir e falar com ele. E todo esse processo de transformação virá no tempo certo. No versículo 14, olha o que Joel está falando durante a sua profecia. Diz assim, promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos,
todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Que diga, porque o dia do Senhor está perto, e vem como assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus, alegria e regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de boi estão sobremodo inquieta, porque não tem pasto. Também rebanho de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Joel está relatando devastação. Um pouquinho mais aqui na frente, ele vai falar do gafanhoto. Chega um determinado tipo de gafanhoto na lavoura e destrói a lavoura. Chega um segundo tipo de gafanhoto e destrói o que sobrou da primeira nuvem de gafanhoto. E chega um terceiro, e assim vai. E o capítulo 1 inteiro ele está dizendo: arrependei-vos. Versículo 14. Promulgai um santo jejum. Convocai a assembleia, ou seja, convoque o povo. E de novo, fazendo um espelho com os dias de hoje, a palavra é em unidade. Igreja de Cristo, em unidade. Dobrem o joelho. Convoquem uma santa assembleia, convoquem um jejum, para que em oração possamos pedir misericórdia e pedir para que a mão do Senhor intervenha na nossa causa. É só através do jejum e da misericórdia de Deus. E essa misericórdia vai ser manifestada sobre a nossa causa, sobre o pleito. Isso, assim está dizendo o profeta Joel, 850 a.C., possivelmente no período do reinado do rei Joás. Ele está trazendo essa palavra, essa revelação. E no capítulo 2, quando a gente percebe que ele começa a falar agora da grandeza desse Deus de Israel. A grandeza desse Deus é mencionada no capítulo 2. Vamos ler no capítulo 2. Capítulo 2, depois de um registro de tamanha desolação e devastação do reino, na profecia, ele agora começa a falar da grandeza desse Deus. Capítulo 2, ele começa dizendo: tocai a trombeta em Sião, e dai-vos de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Perceba, há uma virada na história. Ele está dizendo: está próximo o dia do Senhor. O que virá nesse dia do Senhor? O que vai acontecer no dia do Senhor? É interessante que para aqueles que recebiam a profecia naquela época, a profecia estava sendo dita para o reino, de que uma história nova estaria sendo contada para o reino de Israel. Só que a gente pode fazer uma comparação e um paralelo com essa profecia para, de fato, o novo Israel de Deus que viria no Novo Testamento a partir da ressurreição de Cristo, a Igreja de Cristo. E a gente vai pegar o capítulo 2 agora, e onde a gente estiver lendo como se fosse o reino de Israel, lá em 850 a.C., ou seja, com todos aquelas sucessões de reis, os impérios que invadiram Israel, e sempre a expectativa de uma retomada, sempre a expectativa de que em algum momento Israel voltasse a ser grande como no reino de Davi. A gente vai fazer esse paralelo agora comparando como o grande dia do Senhor, como a sua vinda, a sua primeira vinda e também a sua segunda vinda, quando ele vem resgatar a igreja. Quando olhar o capítulo 2, vamos fazer um paralelo, olhando e interpretando o texto, entendendo que foi uma palavra dita em 850 a.C., mas uma profecia que também está sendo sinalizado, esse grande dia do Senhor, temível e terrível dia do Senhor. A gente vai ver que o texto é usado dessa forma. No versículo 6 do capítulo 2, eu marquei, diz assim: diante deles tremam os povos, todos os rostos empalideçam, correm como valentes, como homens de guerra sobre muros, e cada um vai o seu caminho, e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças, e não se detêm no seu caminho. Aqui ele está dizendo no capítulo 2, e aí no versículo 11 ele diz: olha a palavra de esperança para Israel. O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial,
porque é poderoso. Quem executa as suas ordens? Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Se eu recebo essa palavra em 850 a.C., esse registro é feito, há uma expectativa de que a nação de Israel volte a ser grande. Mas hoje, olhando para a profecia, a gente vai ver agora, na sequência do capítulo 3, que há um direcionamento para a gente. Uma palavra profética é lançada para a igreja, registrada para que a gente se prepare para esse grande dia, tanto da primeira vinda quanto da segunda vinda. Versículo, na sequência, ele vai do versículo 12 até o versículo 27, registrando aqui agora a figura do Espírito Santo, a figura do Espírito de Deus. Eu vou ler do versículo 20 até o versículo 27, para que a gente possa continuar fazendo esse paralelo durante todo o capítulo 2. Recapitulando, capítulo 1, uma grande desolação. O capítulo 2, um anúncio de uma retomada, uma convocação para uma Assembleia Santa, solene, para promover duas coisas, oração e jejum, onde Joel está dizendo, se nos juntarmos em oração e jejum, vamos mover a mão de Deus. Guardemos essa palavra para as nossas vidas e para a nossa igreja. Se juntarmos Assembleia, unidade, igreja, com jejum e oração, vamos mover a mão de Deus. E é isso que o capítulo 3 vai mostrar. Versículo 20 diz assim, mas o exército que vem do norte eu removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temais, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Palavra que a gente pode agora colocar em prática para as nossas vidas. Não temais aos animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira e a vide produzirão com vigor. Palavra que Deus está dando para a gente hoje. Lá atrás estava seco. Lá atrás, no capítulo 1, ele olhava para Israel e falou assim, deserto. A vide não produz, não tem cereal, não tem pasto, o gado está sofrendo, está agitado porque não tem o que comer. Capítulo 2 agora começa uma intervenção oriunda lá daqueles dois eventos, Assembleia Solene e jejum, convocação para jejum. Diz agora que começou a mudar a sorte de Sião. Versículo 23, alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Aí ele fala, alegrai-vos, pois, filhos de Deus, alegrai-vos, igreja, alegrai-vos aquele que é cheio do Espírito Santo. Regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará justa medida. A chuva fará descer como outrora, a chuva temporânea seródia, como outrora. Você que experimentou lá atrás abundância e passou por deserto, ele está dizendo, após santa convocação, após jejum, após oração, move-se a mão de Deus para que aí sim a gente possa se regozijar. Alegrai-vos, filhos de Sião, essa é a palavra que ele está trazendo para a gente. Versículo 25, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor, pelo cortador e pelo grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Palavra para Israel e palavra hoje para a igreja, palavra hoje para a nossa vida, de forma individual, naquilo que a gente está vivendo. Ele é aquele que pode restituir a vida, restituir a saúde, restituir condição financeira, por que não? Restituir família, aquilo que foi lá atrás, que a gente leu, que diversos tipos de gafanhoto foram devastando a lavoura. Agora ele está dizendo, os anos consumidos pelo devorador, agora será restituído. Isso não é... Eu sei que muitas promessas bíblicas foram deturpadas e lançadas dentro da teoria da prosperidade. Eu não quero de maneira nenhuma barganhar, mostrar que isso é uma barganha com Deus, mas eu quero mostrar que uma profecia e uma fidelidade da parte de Deus, quando buscamos o Senhor em santidade,
jejum e oração, a gente move a mão de Deus e ele se manifesta. Ele faz restituir tudo que foi consumido pelo devorador. Se você andava praticamente em morte, em trevas, ele agora está restituindo a vida. E a gente pode usar essa palavra de 850 a.C. para os dias de hoje. Versículo 28. Você já deve ter lido várias vezes, mas essa aqui, o coração arde. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos, assim como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Aqui ele está falando do Espírito sendo derramado sobre toda a carne. Aqui a profecia é para a época, mas ela está espelhando, fazendo um paralelo daquilo que viria. O Espírito sendo derramado sobre toda a carne, um evento que já aconteceu, ele está fazendo menção a Pentecostes, o momento em que o Espírito Santo, vou botar uma palavra que pode ser criticada, mas ele é inaugurado, a grande dispensação da graça. Ali é um evento que registra a manifestação do Espírito Santo. E ele diz que esse Espírito agora é derramado sobre toda a carne. E ele diz que não é só sobre Israel, ele fala que é sobre os servos também, ou seja, nós gentios também fomos alcançados por esse derramar do Espírito. Fala de jovens tendo visões, velhos sonhando, e assim, provisão e manifestação da parte de Deus por toda as gerações. Ele faz questão de registrar isso, porque não é algo destinado somente aos anciãos, não somente aos líderes, aos pastores, mas ele diz sobre todas as gerações. Quando ele fala vossos filhos e vossas filhas, os pequenos, ele fala os velhos sonharão, os jovens terão visões. Toda a carne, todas as gerações, crianças, jovens e adultos, anciãos, todos eles sendo derramados dessa presença do Espírito Santo. Na sequência, versículo 30, 31, 32, ele já faz menção agora à segunda vinda. Ele fala, a gente ainda não viveu isso, então a gente agora se enquadra num período em que a gente pode apenas estudar, especular e fazer paralelos com o Apocalipse para entender a segunda vinda. Mas o livro de Joel é o livro que faz um paralelo sobre esse derramar do Espírito Santo sobre a igreja, sobre toda a carne. Ainda dentro desse paralelo, Atos, versículo 2, Pedro registra no versículo 16, após o manifestar dos dons de línguas, a manifestação de Pentecostes, no capítulo 2, versículo 15, diz assim, estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Pedro está falando, o que vocês estão vendo foi anunciado pelo profeta Joel lá atrás. Olha a unção de Pedro e a percepção dele. Ele fala, esses homens que estão profetizando é para se cumprir o que foi dito pelo profeta Joel. Versículo 17, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí ele registra toda a passagem. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. E assim continua o que a gente já leu em Joel. Atos, capítulo 2. Pedro está dizendo, o que está acontecendo aqui em Pentecostes foi anunciado pelo profeta Joel. Se vocês estivessem atentos à lei, vocês saberiam que agora, em Pentecostes, se cumpre o que foi dito pelo profeta Joel, profeta que anunciava o derramar do Espírito sobre a igreja em Pentecostes. No capítulo 3, que é o final do livro, ele anuncia agora
ele está trazendo uma palavra bélica, ou seja, convocando Israel para uma guerra, para a retomada dessa ascensão, né, a retomada do grande reino de Israel. E ele faz uma convocação para que homens valentes se levantassem. E ele fala, anuncia no início do capítulo 3, tudo que vai acontecer com as nações que estão se levantando contra Israel. No versículo 9 do capítulo 3, diz assim: proclamar isto que foi dito do 1 até o 9, que é tudo isso que ele anuncia que vai estar acontecendo. Versículo 9 diz: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas dos vossas relhas de arado e lanças as vossas podeiras, diga o fraco, eu sou forte. Olha essa palavra, é uma convocação 850 a.C., uma palavra bélica, ou seja, convocando uma retomada de um exército. Vamos entender porque que serve para a gente nos dias de hoje. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Versículo 14. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Queridos, o capítulo 3, ele é uma palavra de convocação. E ele requer de Israel uma atitude. Peguem a foice, transforme aquilo em lança, em espada. O que você tem de ferro, prepara armas de guerra. Versículo 2, ele profetiza. Capítulo 2, ele profetiza. Ele está dizendo para a nação: vocês acreditam no que eu posso fazer? Que vou derramar do meu espírito? Ok. Isso faz parte da profecia. Agora, requer a atitude de Israel. Tomem posição, convoquem os valentes, levantem os homens de guerra, homens que estavam caídos. Preparem lanças, preparem espadas, escudo. É hora de se posicionar numa batalha, numa guerra. Não estou dizendo que a vida do cristão, eu sou totalmente avesso a dizer que estamos em guerra e que vamos guerrear a nossa guerra. Não, pare e pensa no conteúdo histórico, que uma convocação bélica pedindo para que homens se levantassem para uma guerra. E nessa mesma disposição, o paralelo que eu quero fazer é que Deus requer de nós hoje, nesse estudo, uma atitude, um posicionamento. Eu tenho as promessas aqui, capítulo 2, eu tenho as promessas. Um pouquinho antes, no capítulo 1, eu tenho a lembrança do quão foi seca o período que eu passei, quão ausente e como foi a ausência de Deus na minha vida por decisões minhas. Mas o capítulo 2, Joel relembra tudo que esse Deus é para a gente e fala de um derramar do Espírito Santo sobre nós. Agora, no capítulo 3, e eu queria fechar ele, Joel está convocando, através da profecia, da parte de Deus, para que uma nação se posicione. E essa é a mesma palavra que eu quero deixar para a igreja hoje. Que você possa se posicionar diante da promessa que você vem escutando. A promessa, ela por si só, ela é a certeza de que temos um Deus fiel. Mas o capítulo 3 de Joel nos ensina que requer de nós mudança, atitude, posicionamento. Não é te posicionar para uma guerra que você esteja vivendo, não, mas é para uma vida com Deus, para que a gente possa viver a santa convocação, o santo jejum e oração para mover a mão de Deus para tudo aquilo que Ele tem para a gente. Versículo 18, 19, ele diz: e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Setim. Versículo 18 diz que, após posicionado, após você ter entendido que requer uma nova atitude, uma nova posição da sua parte, ele está dizendo de você, versículo 18, da tua vida,
todos os rios de Judá estarão cheios de água. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará todo o vale. Sairá você, fonte do Espírito Santo. Você, torrente, manancial, vai fluir de você. Joel é o profeta mais pentecostal que a gente pode brincar aqui e ilustrar. Mas alguém que está sinalizando para a gente jorrar de Deus nas nossas vidas. Queridos, que você possa... tem muita coisa para ler sobre Joel. Eu vou encerrar por aqui, que você possa retomar a leitura de Joel e entender que existe um derramar do Espírito sobre a tua vida. Que você se debruce sobre o livro de Joel, sobre esse profeta que enxergou um tempo que a gente vive hoje. E que eu termino relembrando os 3 capítulos. Momento de sequidão na tua vida. Depois, um momento em que o Senhor relembra quem Ele é e traz promessas sobre a tua vida. Promessas de um derramar do Espírito Santo. E, por fim, agora é hora de posicionar o valente, convocar os homens de guerra, para que, através desse posicionamento, rios de Deus, fluir do Espírito Santo, possam emergir, sair, você se tornar fonte dessa água viva. Que Deus possa abençoar o seu estudo sobre Joel, que você continue sendo uma fonte de água viva, de um derramar desse Deus, desse Espírito Santo maravilhoso sobre você. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa ser bênção por onde você passar. Que Deus te abençoe.